Então, pessoal, nesse terceiro vídeo chamado de Desobstrução Epistêmica à luz dos ensinamentos do Jacob Gorender, eu gostaria de reforçar então, ante a história genocida, memoricida e etnocida na América Latina, a Pachamama se reivindica ou não se reivindica como um passado ainda bem presente? O povo Kuna, na matriz Quechua, vai definir a Pachamama como esse processo de cosmovisão, né? A Pacha como mundo, universo, tempo, lugar, e a Mama como a terra, como a mãe, como a conformação de um processo protetor dessa relação entre ser e natureza, que produz ao longo da história diversos sentidos de ser social, diversos sentidos de humanidade e diversos sentidos de vida. Esses povos, quando se reivindicam, povos protetores da vida e da natureza, têm muito a nos ensinar, porque eles trazem à tona o debate do desenvolvimento ontem e hoje. Para quem caiu na pilha de que modernidade urbano-industrial é a única forma possível, a gente precisaria discutir se esse viver aparentemente bem numa sociedade doente em todos os poros pode ou não concorrer com a ideia do sumak causai, ou do bem viver originário. Para isso, a gente deveria discutir as raízes do que a gente entende por desenvolvimento. Esses povos, eles não passavam o problema, não tinham o problema da fome, não tinham o problema do armazenamento, não tinham o problema da tecnologia, não tinham o problema da sobrevivência em meio às guerras, sobreviveram e consolidaram vários mecanismos de produção de vida rica e de conexão comercial com outros povos, antes e depois do processo de invasão. E é claro que com a derivação da invasão colonial, com a vinda para o nosso continente dos povos ou dos colonos pobres europeus ou dos nossos irmãos africanos na condição, assim como os nossos irmãos daqui, na condição de escravos, que não são sujeitos escravos, são sujeitos em condição de escravidão, como bem sustenta o Clóvis Moura, a nossa radiografia social histórica mudou. Então, nós temos no nosso DNA social, pós-século XVI, o entroncamento de muitas raízes. E é dessas raízes que a gente deveria reivindicar o debate entre terra e trabalho. Talvez um dos nossos principais problemas na pandemia seja a nossa imunidade. E a nossa imunidade está diretamente relacionada a uma péssima alimentação e a um modo de produção cujo estresse é a forma de ser da nossa sociedade. No entanto, foi ontem e ainda hoje, muitos desses povos nos ensinam que é possível ter outra relação com o tempo histórico que não a aceleração em termos de trabalhar para outros, para produzir questões que depois poderemos consumir ou não, se o nosso dinheiro permitir. O que esses povos nos ensinam é que a natureza e as pessoas não são mercadorias. E que por não serem mercadorias, existem outros fundamentos que dão sentido à vida. Eles reivindicam, esses povos, a ancestralidade e a cosmovisão para mostrar que o que define o humano é a sua relação indissociável e ao mesmo tempo humilde com os outros seres e a natureza. E a gente precisaria se perguntar se isso é de fato, no primus, uma relação próxima ao atraso ou próxima ao que a gente precisa redescobrir na modernidade que tende a continuar nos sangrando. É preciso uma imersão total sobre a América Latina. É preciso conhecer a realidade desses povos. Nenhum de nós que vá ao México, a Guatemala, ao Peru, ou mesmo ao Paraguai ou às raízes do Brasil, aqui no Espírito Santo, as comunidades que estão próximas da gente, guaranis, tupiniquins, né? Nenhum de nós consegue não perceber que passa algo por nossos poros, que não necessariamente a gente consegue explicar com tudo que a gente viveu, mas que a gente sente tremendamente que outras histórias, se foram possíveis, ainda o são no século XXI. Existe uma beleza incrível na América Latina, e essa beleza se define
como após 500 anos, povos del color, del sabor, del maíz e de las papas seguem vivos e ensinando-nos a respirar, a defender e a prospectar outros mundos necessariamente possíveis. Talvez a gente precise reivindicar o que a gente entende por raiz. E raiz, aqui no Espírito Santo, por exemplo, tem a ver com mangues. Vitória tem a ver com mangues. No mangue, tudo que parece cheirar mal exige da gente repensar se os nossos 5 sentidos ainda estão funcionando em pleno século XXI. Que parte do cheirar mal é fruto de muitos lixos orgânicos e inorgânicos consolidados na destruição do humano e da natureza no nosso tempo, e o quanto desse cheirar mal, na verdade, é um cheiro de reorganização daqueles resíduos que os mangues tendem a tentar recuperar, ainda quando a gente projeta a destruição sobre eles e sobre nós. O Guilhermo Bonfil Batalha, em um livro lindíssimo chamado México Profundo, uma civilização negada, reforçando como esses povos ainda têm muito que nos ensinar, diz o seguinte: a terra não se concebe como uma mercadoria nesses povos. Há uma vinculação muito mais profunda com ela. A terra é um recurso produtivo indispensável, mas é mais que isso. É um território comum, que forma parte da herança cultural recebida. É a terra dos maiores. Nela repousam os antepassados defuntos. Aí, nesse espaço concreto, se manifestam em diversas formas as forças superiores. Aí estão as entidades favoráveis e as maléficas, as que há que propiciar os lugares sagrados, os perigos, as referências. A terra é um ente vivo que reage ante a conduta dos homens. Por isso, a relação com ela não é puramente mecânica, senão que se estabelece simbolicamente através de inumeráveis ritos e se expressa em mitos e lendas. Portanto, se uma desobstrução colonial é fundamental no nosso tempo, é a gente se perguntar que herdeiros da terra somos, que herdeiros da terra ainda podemos nos conceber depois de tantos anos de desconstrução sobre a nossa relação direta como seres e naturezas. Longe da terra, mais próximos de muitas pandemias, ou não. Boa tarde, bom final de semana e que a gente sobreviva depois de resistir. Da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana. Da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana. Passando uma véia, pegou a minha cenoura. Aê, minha véia, deixa a cenoura aqui. Com a barriga vazia, não consigo dormir. E com o bucho mais cheio, comecei a pensar que eu me organizando posso desorganizar. Que eu desorganizando posso me organizar. Que eu desorganizando posso me organizar. Porque da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se enganar. Da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se enganar.